Olá, boa noite para você que nos acompanha pela rádio, TV e internet. Eu sou Rafaela Dalago e estamos começando mais um programa Vitrine, hoje com a participação de dois integrantes do grupo de humor e improviso Os Mequetrefes, que é aqui de Itajaí. Aqui comigo no estúdio eu tenho o Adriano e o Henrique, que vão nos contar um pouquinho sobre a história do grupo e também sobre os próximos espetáculos que estão programados. Meninos, primeiramente, boa noite, sejam bem-vindos ao programa. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Grupo de humor e improviso. Vamos começar explicando para quem nos acompanha o que seria essa mistura? Certo. O grupo Os Mequetrefes começou em 2014, fazendo vídeos de humor para a internet. E foi em 2017, com algumas mudanças de elenco, de integrante, que a gente decidiu levar esse nome que, de certa maneira, ficou um pouco conhecido em Itajaí, por causa de alguns vídeos que a gente falava sobre Itajaí, sobre os costumes de Itajaí, e a gente acabou saindo em algumas mídias e tal, e o grupo ficou conhecido, assim. E aí, bom, vamos levar para o teatro, porque a gente já fazia teatro. Antes mesmo de começar a fazer vídeo, a gente já fazia teatro. E falei assim, bom, vamos levar agora o grupo para os palcos. E uma das coisas que a gente gostaria muito de trabalhar no teatro, que os atores que se juntaram, né, para isso, a gente queria trabalhar improvisação. A gente falou, ok, agora vamos estudar, vamos atrás de gente que faz isso, vamos procurar estudar, fazer curso para montar um espetáculo. E aí começamos no final de 2017, primeira apresentação lá na Casa da Cultura de Brandão, em Itajaí, primeira apresentação do grupo oficial de improvisação, e estamos em cartaz todo mês até agora, até hoje. Vocês são apenas dois integrantes, quantos são ao todo, o que vocês fazem? Eram todos atores, já se conheciam quando se juntaram? Na verdade, assim, hoje nós somos em 5 atores, nós temos um músico improvisador e uma iluminadora que também improvisa conosco no palco. Então, tanto a luz quanto o som do espetáculo são feitos ao longo do espetáculo por essas pessoas que operam tanto o som quanto a luz, né? Eu já conhecia, eu sou o integrante mais recente do grupo, na verdade. Já conhecia o Adriano de alguns trabalhos, assim, ele ter feito teatrais. A mesma coisa para os outros integrantes. Até tinha feito um curso com um deles, mas nunca tínhamos trabalhado juntos em nenhuma ocupação prévia, né? Uhum. E daí o Henrique começou a treinar com a gente, né? Como eu tinha comentado, a gente não ensaia, porque a gente não tem roteiro, a gente improvisa, então a gente tem que fazer treinamento. E aí, em determinado momento, o Henrique começou a treinar com a gente e começou também a fazer mais assuntos de produção, esse tipo de coisa que acaba a gente focando mais no grupo, né? E se vocês são focados, Adriano, principalmente no improviso, por que vocês ainda se identificam como grupo de humor? Porque a gente lança vídeos periodicamente, às vezes, e a ideia é que o grupo tenha mais trabalhos, né? Mais espetáculos daqui para frente. Espetáculos daí pode ser também espetáculos ensaiados, espetáculos ou stand-ups, né? Porque a gente também faz stand-up. Eu e o Adriano fazemos também stand-up, né? Então acontece que o Adriano já tinha uma intenção de transformar num conglomerado de humor, vamos dizer assim. Então, ter diversas linguagens. O grupo também faz a parte de vídeos para empresa, esse tipo de coisa. Comerciais, vamos dizer assim, né? Então, tem esse viés que não é exclusivamente... O nosso único produto hoje não é o improviso. Sim. Nós temos alguns outros produtos que a gente trabalha e, por conta disso, o grupo de humor, né? E entre tantos trabalhos, amanhã vocês têm um espetáculo no Teatro de Itajaí, né? Isso mesmo. Amanhã, sexta-feira, dia 23, a gente tem um espetáculo que chama Missão Improviso. A gente está estreando ele. Como eu tinha te falado, a gente começou a apresentar improviso em 2017. E desde então a gente estava muito entendendo como que esse espetáculo poderia acontecer. E foi cada mês melhorando mais. A gente precisa arrumar isso, precisa arrumar aquilo, precisa continuar fazendo curso, precisa continuar estudando, precisa continuar treinando. E agora a gente chegou num ponto, já estava planejado para chegar em agosto e falar assim, não, agora a gente precisa finalizar isso, né? Dar o nome que a gente precisa dar, falar o que a gente precisa falar, fazer figurino, cenário do jeito que a gente quer fazer. Vamos fazer isso até agosto para estrear no Teatro Municipal. A gente conseguiu uma data lá, que não é fácil pegar pausa no Teatro Municipal. Ainda mais uma sexta-feira à noite. Numa sexta-feira Parabéns. E aí, bom, vamos fazer isso em agosto, e vamos trazer um convidado especial
né? Que no caso é o Gustavo Miranda, daqui a pouco a gente fala dele, para fazer essa estreia grandiosa, digamos assim. Dezembro talvez tenha sido um mês-chave para o grupo, dezembro do ano passado, onde nós sentamos e analisamos qual era a realidade, qual que era a situação do grupo, como é que as coisas estavam caminhando. E começamos a fazer um planejamento para 2019 ser um ano mesmo de expandir, de correr atrás de mais mercado, de público, de achar qual que ia ser o caminho que nós íamos seguir e como é que a gente podia atingir os objetivos. E aí, janeiro ou fevereiro, se eu não me engano, a gente conversou a respeito do Teatro Municipal. E é uma diferença muito grande de público, porque você tem a Casa da Cultura, onde nós apresentamos mensalmente com 85 lugares, e você tem o teatro com 505 lugares. Então você está falando 6 vezes a sua plateia. É um crescimento meio puberdade, assim, sabe? Tipo, é aos trancos e barrancos e você tem que se acostumar com a hora que chega. E aí de dezembro, quando nós conversamos, janeiro, fevereiro, que a gente começou a planejar, nós fechamos a data no Teatro Municipal, ainda sem ter certeza do que ia ser apresentado, mas a gente sabia que tinha que fazer alguma coisa grande ali. E aí ao longo desse período nós fomos desenvolvendo o trabalho do grupo. Há uns 3, 4 meses atrás a gente começou as negociações para ver como é que a gente conseguiria trazer o Gustavo, qual que seria a situação para conseguir casar data. Ele vem também para fazer uma qualificação, porque o nosso trabalho é contínuo de estudo, né? Então todas as oportunidades que nós temos de oficina, de curso, a gente tenta sempre estar presente, se não o grupo todo, uma parte do grupo, para estar aprendendo com esse pessoal que está fazendo aí há muito mais tempo do que a gente, né? E como é que está sendo a estrutura da Missão Improviso? Vocês farão cenas? O Gustavo chegou a ter algum contato com vocês antes? Vai ser tudo na hora? Como é que vai funcionar isso? O Gustavo, por impedimento de agenda dele, ele não pôde vir antes, não pôde vir hoje, que a gente gostaria que ele tivesse vindo. Ele vem amanhã, né? Mas amanhã a gente vai ficar o dia inteiro com ele, falando sobre isso. Como o espetáculo ele é de improvisação e essas missões que a gente chama de missões, que são jogos, eles têm estruturas e regras que o Gustavo conhece muito bem e inclusive passa pra gente, não é um problema ele adentrar assim no dia. A gente explica a estrutura do espetáculo para ele, como a coisa vai funcionar, mas os jogos, as missões, ele sabe executar até melhor que a gente, porque ele tem muito mais experiência, né? Então não é um problema ele chegar. Mas a gente vai passar a tarde treinando. Porque existem essas estruturas que são fixas, né? Vamos dizer assim. O espetáculo é todo improvisado, mas ele tem algumas estruturas lógicas de execução das cenas, de como a cena se comporta, como é que a cena se desenvolve, que são estruturas conhecidas mundialmente. Os países de maior destaque aí acho que são Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, que tem umas vertentes. Portugal também é muito forte o cenário lá. Tem Colômbia, México, né? América do Sul também tem. E aí o que acontece é que essas estruturas são mundialmente conhecidas e existem adaptações para diversas direções, e o Gustavo conhece muitas delas. É um cara assim que... É incrível. Literalmente ele vem para apresentar conosco, mas também vem para literalmente dar aula, então... A gente vai estar correndo mais atrás dele do que ele correndo atrás da gente, eu acho. Como é que está a expectativa? Porque além de vocês saírem da Casa de Cultura para ir para o teatro com esse aumento de público bem considerável, vocês ainda estarão com ele, que é uma pessoa muito conhecida nesse meio do improviso. Sim, a gente se meteu numa baita enrascada. Eu acho que foi isso, né? Eu acho que vocês estão com um probleminha. Fez tudo de uma vez só, né? Inclusive eu tô indo para Maringá hoje, tá? Tá. Volto só na quarta. Beleza. Uma questão de agenda. A expectativa é as melhores, né? Na verdade, a gente quer que tudo dê certo, né? Tá fazendo de tudo para dar certo. Não tem muito tempo para pensar nisso, porque tá fazendo as coisas para que isso dê certo. Então, fazendo as coisas para que isso dê certo, a gente acredita que... também? Não vai dar tempo. Quando vê, já tá lá em cima fazendo e tá tudo certo. Qualquer coisa coloca aqui o tema da cena é cemitério, joga alguém inconsciente em cena e diz assim, não, tá aqui, ele tá atuando super bem, que morreu. Pronto, a gente faz um velório. O importante é apresentar. Exato. E agora vamos tirar uma dúvida, assim, porque no teatro todo mundo ensaia e tudo mais, mas a questão de vocês é que já é o improviso. Sim. Mas também não dá pra chegar lá sem saber o que tá fazendo. Como é que é um ensaio de improviso? Queres falar? Na verdade, assim, nós temos diferentes ensaios para diferentes situações. Então, por exemplo, como nós temos essas missões que são estruturas de jogo, né, estruturas de cena, cada um deles segue uma lógica. Então, nós temos algumas subdivisões. Existe um jogo que ele é de cena. Existe um jogo que é de guessing, que a gente chama, que é um jogo de adivinhação. Então, você tem uma dinâmica onde o outro improvisador
tem que adivinhar o que está acontecendo, ele não tem essa informação. E então nós vamos fazendo treinos adequados a esse tipo de realidade. Num treino uma coisa que a gente costuma fazer muito, por exemplo, é a associação de palavras. O que é associação de palavras? Eu vou falar uma palavra para o Adriano e ele vai falar toda a sequência lógica de palavras que vier à mente dele no momento que eu der essa palavra para ele. Por quê? A intenção é que nós consigamos fazer muitas conexões a respeito de qualquer tema, a qualquer momento, porque a cena vai pedir esse tipo de coisa. Então é um treino, é uma malhação mental, assim. Então, sei lá, vou fala uma primeira palavra para mim. Emissário. Emissário. Vou falar entregador, vou falar mensagem, vou falar código, vou falar texto, vou falar carta, vou falar medieval, vou falar... E assim nós vamos. Para quê? Essa primeira palavra, quais são todas as relações que eu consigo estabelecer com ela, e nessa linha de raciocínio, para que se em cena, de repente, alguém virar para mim e falar assim, emissário, você sabe que ela ficou pensando nessa palavra há 10 minutos, né? Não, eu já planejei a palavra durante a tarde. Hoje à tarde. Eu quero deixar Emissário. claro, eu quero deixar claro para quem nos acompanha que a palavra não foi combinada, ele realmente pensou em todo o jogo de palavras ali agora, tá? Só para deixar claro. Que fique claro para a audiência, quando a gente chegou, a Rafa falou assim, não, gente, eu já pensei em umas palavras bem boas pra gente fazer, e a gente não entendeu direito, porque ninguém explicou pra gente o que iam ser essas palavras. E agora, nessa explicação da associação, a gente descobriu para que servem as palavras. Já estamos na expectativa do que vem depois de emissário, né? Mas é essa a lógica, que a gente consiga estabelecer uma linha de raciocínio com qualquer elemento que apareça, porque a cena pode pedir isso. A grande questão improvisada do espetáculo é essa, que às vezes a gente vai pedir para a plateia, nós precisamos de um local. E enquanto uma pessoa vai pensar praia, outra pessoa vai pensar piscina, outra pessoa vai pensar quarto, alguém vai virar e vai falar assim, dentro do útero de uma baleia. E daí a gente vai falar assim, uou. Nossa, eu não fui tão maldosa. E aí a gente vai ter que lidar com isso, entendeu? Porque a gente não pode simplesmente dizer não e esperar vir alguma coisa que nos agrade. Então, eventualmente, acontece isso. Fala um local e, você não sabe onde é que a cabeça daquela pessoa tá. Às vezes ela é, sei lá, uma oceanógrafa que viu um parto essa semana e veio na cabeça dela que o melhor lugar para você estar é dentro do útero de uma baleia. E aí se vira. Agora, Adriano, me conta uma coisa. Tá. Quando, para vocês ensaiam com o grupo, mas tá lá no teu quarto ou então almoçando, tu olha para uma cena e começa já a fazer o improviso na tua cabeça sozinho para treinar? É muito doido porque teve uma vez que a gente... realmente muito doido. A gente fez um exercício de desassociação. Era, por exemplo, apontar para uma mesa e falar outra coisa. A gente não consegue. A gente associa as coisas muito rapidamente. Todo ser humano associa uma coisa com a outra. Então, é natural que a gente esteja num lugar, olhe alguma coisa e comece a associar aquilo e ver, por exemplo, o que eu posso fazer com isso. Eu acho que eu tenho mais essa sensação quando eu vejo alguma situação que me pega, que pode ser engraçado ou não, mas que me faz parar e falar assim, nossa, por que isso aconteceu, né? Então, me pega essa situação e aí a gente começa tipo, e se acontecesse isso, aquilo, e se acontecesse isso? E aí começa a fazer uma história na cabeça, ou junto, se a gente estiver junto, começa a inventar piada com aquilo, ou algo do tipo. Tá, por exemplo, a gente em Balneário Camboriú ali, almoçando bem de boa, passa um pirata de patinete. A primeira coisa que vem à cabeça é o risco de um pirata de perna de pau em cima de um patinete, porque a gente tem que pensar na segurança, seja numa cena, seja num pirata, seja num patinete. Sim. Aí a gente pensa que ele roubou o patinete, né? Porque ele é um pirata. Exato. E ele rouba as coisas. Sabe? Então ele deve ter roubado de um barco, de uma lancha, talvez. Eu vou interromper, senão eu não vou conseguir continuar o programa, porque eu tô quase rindo aqui. Você imagina um pirata chegando e falando assim, desculpa, você passa em 3 no crédito? Não. Então ele rouba. Entende? Ele não tem um cartão de crédito pra puxar. Que fique claro que a gente não tem absolutamente nada contra piratas e a gente não tá dizendo que todo pirata é um ladrão. personagem do desenho. Isso. Na verdade, a Rafa nos induziu. Lógico, a culpa foi minha. A acusar os piratas todos de serem... Eu queria mandar um beijo pro Pirata Batata. Isso. Beijo, Pirata Batata. Tá, agora vamos voltar, esquece pirata. Tá vamos bom. voltar pro trabalho de vocês. Além do Missão Improviso, quais outros projetos estão em andamento? Acho que talvez o nosso maior projeto em andamento para esse ano é porque nós temos um projeto que nós participamos da Lei de Incentivo à Cultura, junto à Prefeitura Municipal de Itajaí. Porque o que acontece? Esse projeto, eles destinam uma verba para diversos grupos da comunidade artística, dos mais diferentes âmbitos, seja dança, música, atuação, enfim. E aí você apresenta esse projeto, nós somos aprovados e nós temos um de qualificação e apresentação. Então, durante o ano de 2019, porque a gente estabeleceu esse cronograma, né, a gente formou
na apresentação do projeto. Nós temos esse projeto de formação com o Andrei Mosqueto, que é um outro improvisador de Curitiba, é um cara também aí com uns 20 anos de profissão, é considerado um dos 2 melhores professores de improviso no Brasil, e ele veio já para ficar 5 dias conosco, para analisar o espetáculo, analisar o nosso trabalho. Ele já teve contato prévio com o grupo, e para daí conseguir chegar nessa formatação. O Missão Improviso foi... o Improvisos Mequetrefes, que era o espetáculo anterior, foi reformulado baseado nessa consultoria, vamos dizer assim, que o Andrei Mosqueto está nos prestando. Então nós analisamos juntos o espetáculo para ver quais questões que nós podíamos tornar mais nossas, que questões nós deveríamos mexer. E ele ainda vem para ficar mais 10 dias conosco, em 2 datas, para desenvolvimento de 2 novos formatos. Dentro da improvisação teatral como linguagem, né, mas formatos de espetáculo diferentes. A gente já tem mais ou menos uma noção do que a gente quer fazer. Um deles é uma criação, um projeto de criação de cena. Então ele tem um assunto central e são criadas diversas cenas em volta desse assunto, e daí todas improvisadas, tanto o assunto quanto as cenas. E o outro, a gente está estudando a possibilidade de criar uma coisa meio sessão de cinema, de a gente fazer mini-filmes aí de 30 minutos, por exemplo. A pessoa fala terror, vamos fazer terror agora. E a gente começa uma cena assim que tenha terror, depois drama, comédia. E faz, sei lá, 2 por noite, né, no sentido de uma sessão de cinema. Show de bola. E para você que nos acompanha pela rádio, TV e internet, no programa Vitrine de hoje eu estou recebendo 2 integrantes do grupo de humor e também de improviso, os Mequetrefes, o Adriano e o Henrique. O grupo é aqui da cidade vizinha, da cidade de Itajaí. Nós estamos finalizando o programa Vitrine de hoje, mas eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de vocês nesse bate-papo e deixar esse minuto final para que vocês possam reforçar o convite para o espetáculo de amanhã e já divulgar os contatos e as redes sociais de vocês. Certo. Então amanhã, sexta-feira, dia 23 de agosto, às 8h30 da noite, conhecido também como 20h30, a gente vai estar no Teatro Municipal de Itajaí, apresentando nosso espetáculo Missão Improviso com o Gustavo Miranda, que é um dos melhores improvisadores do mundo, vem direto da Colômbia, para apresentar com a gente no Teatro Municipal. Os ingressos estão à venda no ingressonacional.com.br, também em alguns pontos de venda deles. Tá? Os ingressos estão acabando, compra logo, rápido, e o preço é muito barato, tá? Então se você quiser dar risada amanhã, ficar feliz com a vida, pode ir lá, que vai dar boa. As redes sociais, a rede social do grupo é @ciaosmequetrefes, CIA os Mequetrefes. Ali tem toda a informação dos próximos espetáculos, promoções, sorteios, toda a informação do grupo está ali. Tem os links para o nosso Facebook, para o YouTube, onde tem o material do espetáculo, de espetáculos passados, no caso, né? Vídeos de apresentação. Ali vocês encontram tudo, assim, as nossas sociais de cada um dos integrantes, tem toda a informação ali disponível. Adriano, Henrique, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sucesso. Muito obrigado. Que amanhã o espetáculo aí seja realmente um show, assim, que o teatro seja lotado e que a casa de Brandão continue sendo pequena para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada pela Estamos participação. indo de patinete. De patinete? Isso. Eu encontro vocês no caminho. Então tá bom. Perfeito. Tá bom? A gente se encontra então. E para você que nos acompanha pela rádio, TV e internet, não saia daí, porque daqui a pouquinho começa o programa Vereador Mirim com Pedro Mariano e logo mais nós temos o Memória BC. Eu volto na semana que vem com mais um Vitrine. Até lá!